Olá, meus queridos, bem-vindos a mais uma videoaula e essa tem por título Polialelia e também os sistemas sanguíneos. E o que eu espero de você ao final dessa aula? Que você conheça os sistemas dos grupos sanguíneos, tanto o sistema BO como vamos ver também o sistema RH, e você compreenda os princípios envolvidos na incompatibilidade entre certos tipos de sangue. Por que pessoas do tipo A, por exemplo, não podem doar sangue para pessoas do tipo B? Entender o que acontece nesse processo. Além disso, com relação ao sistema RH, nós vamos falar sobre uma síndrome que envolve bebês, que é a eritroblastose fetal, que é justamente por causa da diferença do fator RH entre mãe e feto, certo? Novamente, quero salientar que genética é uma matéria cumulativa, então muitas coisas que serão citadas aqui nós já explicamos em detalhes em outras aulas, você precisa ter elas claras para que você possa continuar entendendo os conceitos em genética. Bem, vamos começar falando sobre polialelia ou como você pode encontrar também sobre alelos múltiplos. Já falamos basicamente sobre isso. O que a gente precisa relembrar é que dos animais nós somos formados, por dois tipos de cromossomos. Um que veio da nossa mãe, lembram disso? E outro que veio do nosso pai, que forma então pares de cromossomos que a gente chama de cromossomos homólogos. Nesses cromossomos, nós temos o locus, que é o espacinho onde vai ter uma determinada informação do nosso corpo, um gene relacionado a isso. Cada um desses genes nós chamamos de alelo. Então, você pode ter aqui um alelo que vai te dizer a cor dos seus olhos, por exemplo, e aí você pode ter o olho azul. Um outro alelo que você pode ter que vai te dizer que os seus olhos serão verdes. E um outro alelo que vai dizer que seus olhos serão castanhos claros, outros castanhos escuros. Eu preciso ressaltar que com relação à cor dos olhos tem algo que nós iremos ver nas nossas próximas aulas, que tem vários fatores envolvidos, tá? Mas a gente pode entender basicamente isso, que no mesmo espacinho, no mesmo locus, eu posso ter mais de um tipo de alelos. Então, quando a gente tem mais de duas opções de alelos para cada loco, nós dizemos que há uma polialelia ou alelos múltiplos. E o exemplo que eu trouxe para vocês verem aqui é o dos coelhinhos. Com relação à cor da pelagem dos coelhos, nós podemos ter coelhos albinos, coelhos que nós chamamos de chinchila, que é essa corzinha aqui, mais acinzentada, o himalaio, que é este aqui, que tem as extremidades escuras, e o selvagem ou agouti, como nós chamamos. A cor da pelagem dos coelhos, elas estão num locus gênico, e a cor vai depender dos alelos que ele recebe. Se esse coelho recebeu nesse locus gênio a informação cesão ou um cesão CHzinho, cesão Hzinho e o cesão CAzinho, ou seja, ele tem pelo menos um cesão tem que estar presente, esse coelho terá a pelagem selvagem ou agouti, essa primeira aqui, tá? Então, ele precisa ter um cesão para ter essa pelagem. Caso ele não tenha um cesão e ele tenha um CHzinho, aqui, ó, pode ser nos dois cromossomos CHzinho, um CHzinho em um Hzinho no outro, um CHzinho em um Azinho no outro, ele terá a coloração chinchila. Então, ele precisa ser Czinho, CHzinho, mas não pode ter cesão. Então, cesão é dominante sobre chinchila, tudo bem? Para ele ser himalaio, esse terceiro aqui, ele precisa ter um Hzinho. O alelo tem um alelo CHzinho, certo? Mesmo que ele seja heterozigoto com um Azinho, basta ele ter um Hzinho que ele será himalaio. Tudo bem? Agora, para ele ser albino, ele tem que ser totalmente recessivo, ele tem que ser Czinho, Azinho. Ele não pode ter nenhuma outra variação.
Então, perceba que nós temos diferentes alelos. Nós temos o alelo Czão, nós temos o alelo Czinho, CHzinho, o alelo Czinho, Hzinho e o Czinho, Azinho. Tudo bem? Que pode ocupar o mesmo espaço aqui e vai dar a variação na cor desse coelho. Por isso que nós dizemos que são alelos múltiplos ou polialelia. Tudo bem? Outro caso de polialelia que nós temos é o sistema sanguíneo. No caso aqui, estamos falando do sistema ABO, tá? Assim como no caso da cor da pelagem dos coelhinhos, no sistema ABO nós vamos ter 3 tipos diferentes de alelos que podem ocupar o locus nos cromossomos. Lembram lá? O cromossomo que veio da mãe, então o cromossomo que veio do pai. Temos o locus gênio que vai determinar a presença de uma substância nas hemácias e ele pode estar ocupado, esse locus, com Iazão, Ibzão ou Izinho. Iazão e Ibzão, eles são codominantes, um não manda no outro. Então, nós vamos ter como tipos sanguíneos. Se a pessoa for Iazão e Iazão, elas terão hemácias que aqui na sua porção da membrana plasmática, ela tem um tipo de polissacarídeo, que são esses representados por esses triângulozinhos aqui, certo? Então, essas pessoas têm o tipo sanguíneo A, certo? Pessoas que têm o tipo sanguíneo B, e Bzão, elas terão outro tipo de polissacarídeo nas suas hemácias, substâncias que estão na sua membrana plasmática, tá? Eles serão de um outro tipo. Por isso, ela será chamada de pessoa do tipo B. Pessoas que são AB, ela tem uma combinação desses 2 polissacarídeos na sua membrana, tanto do tipo A quanto do tipo B. Porque os alelos Iazão e Ibzão, eles têm uma codominância. Um não manda no outro, eles são expressos igualmente, ok? Se não lembra de que é codominância, vimos no vídeo anterior, retorna lá. Diferente deles, nós temos também o tipo sanguíneo O, que na verdade é um tipo que a gente chama inicialmente de 0. Por quê? Porque diferente do A e do B, ele não tem nenhum polissacarídeo aqui na sua membrana, ele não tem nada, as hemácias são limpas com relação a esse polissacarídeo. Então, falava-se que era o tipo 0. Ele não tinha nada aqui para determinar o seu tipo sanguíneo. Então, falava-se 0, mas como os outros eram A, B e AB, ficou como tipo O. A gente chama popularmente de tipo O. Tudo bem? Então, diferente deles, diferente do Iazão e Ibzão, que é uma codominância, tanto Iazão quanto Ibzão, eles são dominantes sobre Izinho. Então, uma pessoa que é Iazão e Izinho, ela será também tipo A. Uma pessoa que é Ibzão e Izinho, ela será do tipo B, porque ela terá expresso na sua hemácia o polissacarídeo. Esse alelo aqui vai fazer com que ele apareça na hemácia, tudo bem? Esses polissacarídeos, nós dizemos que eles são antígenos ou aglutinogênios, tá? Essas substâncias, quem o descobriu, chamou de antígenos ou aglutinogênios, certo? E por que uma pessoa do tipo A não pode doar sangue, por exemplo, para uma pessoa do tipo B? Acho que você já tem uma pista aqui, né? Tá vendo como são diferentes? Então, no nosso corpo, ele está o tempo todo sendo patrulhado pelos nossos glóbulos brancos, né, os leucócitos, para nos defender contra agentes estranhos. Então, uma pessoa do tipo A, quando ela nasce do tipo A, ela sabe que os triângulozinhos tá tudo bem, faz parte do corpo dela, os leucócitos estão numa boa com eles, fica circulando ali tranquilo. Se essa pessoa doa sangue para uma pessoa do tipo B, perceba que para o tipo B, o normal é ter raio, não ter triângulo. Quando esse triângulo chega lá para o tipo B, os glóbulos brancos, o sistema de defesa do corpo dessa pessoa, ele entra em ação e acha que o corpo dela está sendo invadida por algum estranho e que isso é prejudicial para ela. Poderia ser uma bactéria, poderia ser um vírus. Então, ele começa a produzir
o que a gente chama de anticorpo, que é esses Yzinhos aqui, estão vendo? São anticorpos, eles têm esse formato assim, que nós também podemos chamar de aglutinina, anticorpo aglutinina. O que esse anticorpo faz? Ele se liga, então, a esses triângulozinhos e agrupa todas essas hemácias, formando isso aqui, ó, formando um aglomerado. Então, dizemos que ocorreu uma aglutinação, certo? A aglutinina se ligou ao aglutinogênio, formando uma aglutinação, um aglomerado. Isso é extremamente prejudicial para quem está recebendo esse sangue. Porque a hemácia não vai conseguir fazer a função dela e essa pessoa vai ter como se fosse coágulos sendo formados no seu corpo. Isso vai entupir os capilares sanguíneos e vão prejudicar a circulação e, dependendo, pode levar esse receptor à morte, certo? Por isso que pessoas que são do tipo A, elas têm o aglutinogênio, e aí que tipo A que a gente fala, sendo iazão ou iazão-izinho, elas têm o aglutinogênio, ou seja, o antígeno de um tipo, esse aqui é o fenótipo dela, né? E ele vai produzir o anticorpo, a aglutinina, anti quem? Anti-B, que é diferente dele, tá? Pessoas do tipo B, sejam elas homozigotas ou heterozigotas para o Izinho, elas terão um tipo de aglutinogênio e produzirão anticorpos, aglutininas, anti-A, que é diferente delas. Pessoas do tipo AB, olha que interessante, ela tem tanto A quanto B. Logo, ela vai produzir o 2. Se ela produz os dois, ela não vai produzir anti ninguém, porque os dois para ela são comuns. Então, para que eu vou fazer anti alguma coisa? Está tudo certo. Em compensação, pessoas do tipo O, elas não têm ninguém, certo? Elas são limpinhas. Consequentemente, ela produz uma resposta imunológica tanto contra A quanto contra B. Então, pessoas do tipo O só podem receber sangue do tipo O. Em compensação, elas podem doar para todos os outros. E é o que a gente vai ver a seguir. Como a gente faz o teste para saber qual é o seu tipo sanguíneo? Bem, você vai no laboratório, eles vão botar 2 gotinhas de sangue numa lâmina. Isso, numa lâmina de microscópio mesmo, uma de cada lado. Na primeira gotinha, ela vai colocar um anti-A, ou seja, anticorpos contra A. Na segunda gotinha, vai colocar anticorpos do tipo B, então anti-B. Então, um lado anti-A, um lado anti-B. Se passou o tempo, percebeu que aglutinou, ou seja, formou aqueles aglomerados que a gente estava falando no primeiro lado, a gente colocou anti-A, significa que a pessoa do tipo A, porque ela tinha lá os triângulozinhos. Se ela tinha os triângulozinhos, eu botei os anticorpos contra eles, formando então os aglomerados bonitinhos das células. Então, essa pessoa tem o sangue tipo A. Tudo bem? Porque o anti-A que reagiu. Pensa, anti é contra alguma coisa. Se é contra A e funcionou, quer dizer que tinha lá A lá. Agora, se ao colocar nessa mesma amostra, eu coloquei os dois, e onde aglutinou foi o segundo, aqui como a gente pode ver, quer dizer que quem reagiu foi o anti-B. Logo, essa pessoa do tipo B. Para a terceira opção, os dois reagiram, quer dizer que essa pessoa possui tanto o antígeno A quanto o antígeno B, por isso ela é AB. E numa quarta opção, se nenhum dos dois reagiram, quer dizer que essa pessoa não tem nem anti-A, não tem nem A nem B, ela é do tipo O. Tudo bem? Então é assim que a gente avalia qual o tipo sanguíneo de cada pessoa. Então, quando a gente vai falar de transfusão sanguínea, isso tem que ser levado em consideração para que não aconteça as aglutinações, como a gente falou anteriormente. Então, uma pessoa que é do tipo
A pode doar para ela mesma, a B pode doar para ela mesma, B para ela mesma, O para ela mesma. Então, uma pessoa do tipo A pode doar para outra pessoa do tipo A, tudo bem? Agora, pessoas do tipo O, elas podem doar tanto para A, quanto para B, quanto para B. Elas doam para todos. Então, falamos em doador universal, que ela doa para qualquer tipo. Entretanto, falaremos do sistema RH, então temos mais um fator que leva a ser doador universal ou não, tá bom? Já pessoas do tipo A podem doar para pessoas AB, porque não vai ter problema, não vai ter aglutinação, porque ambos terão lá os mesmos antígenos, não tem problema. Uma pessoa do tipo B pode também doar para uma pessoa do tipo AB. Tá lá os raiozinhos, ó, não tem problema nenhum. Contudo, uma pessoa do tipo AB só pode o quê? Como vocês estão vendo aqui, doar para ela mesma. Ela não pode doar para mais ninguém. Ela não pode doar para A, já que ela tem um raiozinho, vai ter aglutinação em A. Ela não pode doar para B, já que ela tem um triângulozinho, aglutinaria em B. E ela não pode doar para o O, porque o O não tem ninguém. Então, qualquer coisa que chegue ali, o O vai ter aglutinação. Tudo bem? Certo. Então, vimos o sistema BO, agora vamos ver o sistema RH. Esse RH vem de Rensus, que é um tipo de macacos, onde a gente descobriu esse fator. As pessoas hoje, nós vamos encontrar dois tipos. Pessoas que têm o fator e por isso são chamadas de RH positivo. Pessoas que não têm esse fator nas suas hemácias e por isso elas são chamadas de RH negativo. Tudo bem? Então, uma pessoa que é RH positivo, se ela está doando sangue, ela pode doar para outra pessoa positiva, mas não pode doar para uma pessoa negativa, pelo mesmo princípio, porque quem é positivo está lá com os antígenos na sua membrana do RH. O negativo não tem antígeno nenhum, então vai gerar aglutinação. Já uma pessoa RH negativa, ela pode tanto doar para uma positiva quanto para uma negativa. Então, negativo só recebe de negativo, positivo recebe tanto de negativo quanto de positivo. Tudo bem? Então, para a gente falar em doador universal realmente, o tipo O tem que ser O negativo. Enquanto o tipo AB, para ele ser um receptor universal, ou seja, receber de qualquer um, ele precisa ser um AB positivo, para receber tanto do positivo quanto do negativo. Tudo bem? Todos esses fatores, para que a gente comece a gerar uma resposta, o seu sistema imunológico gere uma resposta, ele precisa ser o que a gente diz sensibilizado. Que é isso? Ele precisa entrar em contato com esse fator para ele começar a produzir uma resposta imune, tá? Passar a produzir os anticorpos para isso. E isso é importante por causa da próxima doença que vamos falar, que pode afetar os bebês. E o nome dessa doença é eritroblastose fetal, que vai ocorrer entre, apenas nesses casos, mulheres que têm um RH negativo com homens que são RH positivo. Para a mulher ser RH negativa, ela tem que ser homozigoto rezinho a rezinho. Para os homens, para alguém ser RH positivo, e é homem ou mulher, ele pode ser Rzão, Rzinho ou Rzão, Rzão. Ele pode ter os dois alelos com fator ou um alelo com fator e outro sem, tá bom? Então, somente nesse caso, com a mulher, tem que ser específico, com a mulher sendo negativo e o homem sendo positivo, pode acontecer a eritroblastose fetal. E por isso é necessário que sempre a mulher faça o pré-natal para avaliar todos esses tipos de casos também. Isso também é visto durante o pré-natal. Então, uma mulher que é RH negativo engravida de um homem RH positivo, o seu primeiro filho, se ele for RH negativo, não tem problema nenhum, tá? E ela tiver um segundo positivo, não haverá problema nenhum nessa gravidez. Por quê? Porque essa mulher ainda não foi o que a gente diz de sensibilizada. O corpo dela ainda não viu um positivo por aqui para ela achar que é estranho.
Quando ele encontrou esse positivo, já foi na segunda gravidez dela, e é só quando o neném já está mais desenvolvido que ele começa a produzir células com esse fator. Então, até esse momento, a mãezinha não vai gerar nenhum tipo de resposta, não vai prejudicar em nada. Então, essa primeira gravidez positiva não tem sérios problemas para essa mulher nem para esse bebê. Agora, no mesmo caso, nós temos uma mulher negativa e um homem positivo, certo? Tiveram seu primeiro filho positivo. Essa mulher ela não fez nenhum tipo de tratamento e ela engravidou de um segundo filho que, durante a gravidez do primeiro, ela já tinha gerado anticorpos. Não afetou esse primeiro bebê, mas ela já gerou a resposta, ela já foi sensibilizada, que a gente diz. Então, na gravidez do segundo filho, esses anticorpos irão agir nessa criança, porque o corpo da mãe vai tentar ver, ela está vendo o corpo da criança como um invasor. Então, pode levar até mesmo a abortar a criança por causa do fator RH ser diferente, certo? Isso tudo é evitável, tá? Então, esse caso é que se configura a eritroblastose fetal. Como isso pode ser evitado? Se durante lá o pré-natal a mãe é diagnosticada, vê que ela é negativa, o primeiro filho é positivo, assim que ela tem esse bebê e gera esses anticorpos, assim, logo depois do seu parto, ela é levada a tomar uma injeção dentro da veia, é uma injeção então intravenosa de anticorpos anti-RH. Então vai ser uma injeção para matar esses anticorpos que a mulher produziu. E assim, se ela tiver uma segunda gravidez de um bebê RH positivo, não haverá problema, ela fará o mesmo processo depois do nascimento do bebê e não correrá o risco de ter a doença. O que acontece nessa doença? Há uma destruição das hemácias do bebê, certo? Por isso que a mulher pode acabar abortando essa criança durante a gravidez. Um outro sistema que nós temos, que não é muito falado, é o sistema MN. Ele precisa de uma grande sensibilização para você ter uma resposta, ou seja, produzir anticorpos, mas eles existem. Então, existem pessoas que são do tipo M, pessoas do tipo N e pessoas que são MN, ou seja, caso de codominância. Lembra lá da codominância? Ela produz os dois tipos nas hemácias, certo? Esse tipo do sistema MN, ele só é verificado quando a pessoa precisa fazer várias vezes o mesmo tipo de transfusão sanguínea de vários doadores. Então, aí que se avalia qual é o sistema MN também para evitar essa sensibilização, certo? Casos de pessoas que têm hemofilia, por exemplo, que tem que fazer constantes transfusões de sangue que se aplicam a isso. Então, chegamos ao fim da nossa aula. Espero que você tenha compreendido os conceitos vistos até aqui, entendido a importância disso para o seu dia a dia. Se você ainda não sabe o seu tipo sanguíneo, procure um posto de saúde, faça um exame de sangue. Uma boa opção é você ser doador de sangue, que aí você também avalia o seu tipo sanguíneo. E muita gente precisa. Se você for tipo O, então veja quantas pessoas você pode ajudar. Tá bem? Aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!